Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Eu conversei com o Dr. Nelson Vespa Júnior, coordenador das pesquisas sobre o HPV. Você sabia que este vírus é um dos maiores causadores no câncer de colo do útero? Luiz Carlos, rola o VT. Doutor, explica pra gente o que é o HPV. Tá. Primeiramente, HPV é uma sigla em inglês, quer dizer papiloma vírus humano. O que ele faz? Ele é um vírus que gosta muito de pele, tá certo? E o que acontece? Ele pode levar desde as lesões verrucosas, aquelas lesões de verrugas, as lesões pré-cancerígenas, como câncer também, de colo, vagina e vulva. Então ele é um dos vilões principais para causar todas essas alterações. Mas não se engane, ele também pode causar o câncer de pênis e também o câncer anal. E como se contrai essa doença? Então, isso é uma pergunta um pouquinho delicada. Hoje, 95% das contaminações pelo HPV se dá por relação sexual. Porém, existem outros meios de contaminação. 2 a 5% pode acontecer, digamos, por alguma roupa contaminada, toalha, sabonete, mas isso são coisas ainda que nós precisamos esclarecer, necessita mais estudos justamente para a gente poder entender um pouquinho melhor do HPV. E essa vacina ela pode ser aplicada tanto em homens quanto mulheres ou só mulheres? Então, hoje no Brasil, o que acontece? Nós temos a liberação apenas para mulheres de 9 a 26 anos. Hoje nós começamos a vacinação nessa população porque foi a primeira população a ser estudada contra o vírus do HPV com a vacina. Já fizemos estudo em mulheres até 45 anos, que também mostrou uma alta eficácia de proteção para as mulheres adultas, e também estamos estudando os homens. Os homens, no caso, ainda no Brasil nós aguardamos a liberação da Anvisa, mas já são 46 países vacinando meninos de 9 a 15 a 17 anos, e os Estados Unidos já liberou a vacina para os homens lá no dia 9 de setembro, para homens de 9 a 26 anos. E como é administrada essa vacina? É mais de uma aplicação, né? Isso. Normalmente, o esquema proposto são 3 doses. Um exemplo, você tomaria hoje, 2 meses depois e 6 meses. A gente sempre conta a vacina a partir da primeira dose. Então, 0, 2, 6. Claro que da segunda para a terceira, 4 meses. Aonde toma? No braço. Aqui no braço, no deltoides, aonde é o melhor acesso, aonde essa vacina já vai ter uma grande atuação no nosso organismo. Temos que lembrar que a vacina é para os 4 principais tipos, apesar dela demonstrar proteção para outros vírus não incluídos. Porém, o que acontece? A vacina, ela tem essa limitação. E outras, o que vem acontecendo? Nós temos outras doenças, né? Não temos só HPV, temos outras doenças sexualmente transmissíveis, tem uma gestação não programada, então quer dizer, ninguém é super-homem, ninguém está super imune. Apesar de se tomar a vacina, ainda é importante a gente se ter o cuidado, né? Aquela questão, nossa, mas ele era tão limpinho, né? Então, cuidado com isso, né? Professora Ana, como funciona a questão do governo liberar essa vacina? Porque nesse caso da vacina são 3 doses e a dose é relativamente cara. Então como funciona para o governo liberar, como foi a da vacina do H1N1? Eu acredito assim, o governo ainda não liberou essa vacina, a gente tem de HPV, uns 100 tipos de HPV, né? Então, alguns já foi, através de pesquisas, identificado que tem uma incidência muito maior no câncer de colo, de útero, e a gente tem também o câncer anal, né, câncer de pênis, e então assim, ainda não aconteceu uma epidemia para que o governo tome uma providência de utilizar como no calendário vacinal nacional a vacina do HPV. E é uma vacina ainda que está em estudo, né? A gente abrange uma faixa etária, ainda não temos essa vacina para os meninos, né? Para os homens, os meninos, dessa mesma faixa etária que tem as meninas, e a comprovação ainda é muito cedo para a gente estar investindo nisso como um calendário de vacina nacional, né? Então é mais complicado. Com certeza.
E como o Dr. Nelson Vespa falou também, ela não te torna um super-herói. Então eu gostaria que você, como professora de enfermagem, em contato com os jovens, também passasse um recado a eles para utilizar também o preservativo, né? O preservativo, ele vai fazer uma prevenção de uma gravidez e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Não só HPV, como o doutor falou. Então, você tem outras doenças também que a utilização do preservativo vai lhe dar uma ajuda, né, nessa prevenção. E também tem que ter todo o cuidado com relação à utilização, saber utilizar o preservativo. O preservativo ele tem que ser utilizado do início da relação sexual até o final, e não na metade para o final, né? Então, e nem no final dessa relação. Então, eu acho que a educação vem aí na forma como que eu vou utilizar o preservativo. Não adianta eu chegar para o jovem que está começando a sua vida sexual, olha, toma o preservativo. Mas será que ele sabe como ele vai utilizar esse preservativo, em que momento ele vai utilizar? Então, acho que a educação, nós, como profissionais da saúde, a gente entra aí nesse processo. Não é só entregar esse preservativo, e sim orientar. Eu acho até que os pais em casa podem fazer parte desse processo, porque hoje em dia a gente tem que começar a pensar de uma forma mais moderna, mais contemporânea, né? E aquele mito da relação sexual é aquela coisa muito escondida, eu acho que a gente está facilitando também com relação à disseminação de várias doenças. Então, a gente tem que começar a orientação dentro de casa também. Independente se eu sou profissional da saúde, começar a conversar com nossos filhos, e aí entra o profissional da saúde para estar clareando isso também, reforçando esse conhecimento. E não esperar que aquele jovem procure um profissional da saúde, mas ele já teve outras experiências, na maioria das vezes ele procura não antes da relação, ele procura que ele já está 1 ano tendo relação sexual, ele já teve antes, da forma dele, às vezes sem a orientação adequada, e isso a gente está disseminando aí, porque às vezes numa primeira relação é o suficiente para a gente se contaminar e não desenvolver a doença. Às vezes você é um portador do vírus que não desenvolveu a doença e você está contaminando outras pessoas. Acho que sua presença aqui foi muito esclarecedora, né? Lógico que vão surgir mais dúvidas. Quem tiver dúvida pode mandar para o nosso e-mail, que é tuiutivecuritiba@utp.br, que a gente repassa para a professora e a professora responde. Professora, muito obrigado pela presença. Obrigada. E o TVC está de portas abertas quando você quiser retornar. Tá, joia. Obrigada. É um grande prazer estar com vocês todas as tardes sábados a partir das 5h30, com um programa inédito. Mas o Tuiuti Curitiba está chegando ao fim. Durante a semana você pode checar as novidades em nosso blog. O endereço é tuiutivecuritiba.blogspot.com, que está aparecendo aqui na sua tela. Ou também a reprise do programa em cwbtv.net, clicando em acervo e programa Tuiuti Curitiba. Um grande abraço e até sábado que vem.